Se você é desse tipo de pessoa que acaba tomando certas atitudes que você sabe que vai desagradar a Deus, que não está ali a favor de Deus, você sabe que essas palavras que você profere da tua boca acabam destruindo vidas e lares. Então hoje é o que eu vou falar para vocês. Acabam destruindo muitas coisas através de todas essas atitudes que você toma, todos esses pensamentos que você tem, isso tudo do teu coração, dessa amargura que tem dentro do teu coração, que acabam destruindo a vida de muitas pessoas através das palavras que você profere da tua boca. Então hoje o que eu tenho para falar para vocês é deem vida ao invés de tirar vida. Hoje eu vou trazer alguns versículos e hoje eu vou falar uma palavra aqui para vocês, tá? Que vai agregar muito na vida de certas pessoas. Então vai alertar também, vai fazer com que essas pessoas acordem para a realidade da qual eles estão vivendo. Esses dias eu estava conversando com meu primo e esse primo ele estava falando que ao invés de a gente falar sobre, sabe, a vida dessas pessoas, e muitas das vezes eu errei também sobre isso, sabe? Mesmo que não tá falando mal diretamente, tá apenas comentando, né? Porque ao invés de a gente falar sobre a vida comentando, né, como muito é um termo que muitos crentes utilizam, porque ao invés de a gente comentar, a gente não, sabe, fala bênção na vida dessas pessoas. Por que a gente não profere palavras boas para a vida delas? Pô, fulano tá passando isso, isso e isso. Será que ele vai conseguir? Como que ele vai fazer e tal? Ao invés de você falar isso, tem gente que fala assim, fulano vai passar por tal coisa, e não sabe como vai fazer, nossa, ele vai se ferrar, ele vai acontecer essa coisa aí com você, sabe? Então, era uma coisa que eu falava, às vezes, né, das pessoas que estavam no meu convívio, e quando eu ficava sabendo que as pessoas falavam, eu acabava ficando magoado, chateado, e com receio, aquele sentimento que é o inimigo quer que você fique com aquele sentimento, sabe? Então, eu parei para pensar e eu estava sendo muito hipócrita, né? Então, quando o crente não tem o que fazer, desculpa falar assim, tá, gente? O crente, quando não tem o que fazer, não tem, sei lá, ele não bebe, ele não fuma, ele não faz coisas mundanas, aí ele começa a comentar da vida das outras pessoas, né? Então, muitas das vezes é assim. Então, gente, nós não podemos ser assim. Se você é assim, você não é cristão verdadeiramente em Cristo. Se você está em cima do muro, Deus não gosta do morno, né? Ele odeia o morno. Então, eu pensava todo dia nisso. E teve uma vez que esse primo, igual eu falei para vocês, ele falou isso e eu comecei a praticar, sabe? Aí quando vinham pessoas falar sobre outras pessoas, eu falava assim, cara, eu não sei por qual dificuldade ele está passando no momento, mas eu só sei que eu mando Deus, mando os anjos cuidarem da vida dele. E eu sei que em nome do Senhor Jesus, todas as coisas que ele está pensando, que ele quer conseguir construir, almejar, todos os objetivos dele ele vai alcançar. Eu falava isso para as pessoas. As pessoas ficavam caladas. Porque muitas das vezes as pessoas nem sequer têm assunto. Aí os assuntos que ela tem é conversar das outras pessoas. E principalmente no meio da família. A família é onde acontece todo aquele caos, todas aquelas coisas que acabam saindo ali, acabam saindo verdades, né? Que as pessoas falam nas costas sobre você. Elas não têm coragem de falar, pô, fulano, você vai se ferrar em tal coisa, não sei o que, não sei o que, não tem coragem de falar, sabe? Então eu me diferenciei nisso, quando eu escutei esse conselho de um irmão. Eu considero como irmão, cara. Sem ele, sabe, muitas coisas não iriam fluir também. Lógico que eu coloco Deus acima de todas as coisas, mas é igual eu falei no vídeo anterior, no vídeo passado que eu tinha gravado, né? Que a gente tem que ter duas pessoas nessa vida, a gente tem que sempre ter um do lado para ajudar, né? Que quando você cai, o outro ajuda, quando o outro cai, você ajuda também. Mas, gente, vou dar um conselho bobo aqui também, um conselho não, algo que eu tava pensando esses dias, sabe? Cara, é muito verdade isso que eu tô falando para vocês, porque a gente, para trazer para vida, vamos dizer assim, não morte para a vida das outras pessoas, é muito mais difícil a gente trazer vida, sabe? Tanto na questão, não de pessoas também, eu tava pensando assim esses dias, pô, eu tinha comprado uma flor para minha mulher,
E essa flor, assim, acabou ficando aqui em casa e ela acabou morrendo. Então eu falei, vou decidir podar essa flor e vou fazer ela, né, viva. Pô, deixar ela viva. Na verdade, quem podou foi a minha mulher, tá? Então ela podou essa planta e ela ficou lá, né? Eu não ligava para a planta de jeito nenhum. Então Deus tocou no meu coração. Eu tava olhando para a planta, falei, pô, a planta tá seca, né? Eu vou aguar, vou começar a aguar. Então foi aguando todos os dias. Então, gente, a planta começou a crescer. Sabe o tão gratificante que é dar vida às coisas, dar vida para a vida das outras pessoas, sabe? Você falar assim, pô, fulano vai conseguir. Eu não sei como ele vai conseguir, mas eu sei que Deus vai fazer na vida dele. Ao invés de você falar, pô, fulano não vai conseguir. Fulano agora ele vai se ferrar. Fulano agora, né? Ih, esse aí, ó, não sei como que ele vai fazer, cara, não sei. Mas é isso aí. Fulano tem que se ferrar mesmo, entendeu? Fulano, se ele fizer isso, ó, vocês sabem como é que é os comentários, tá? Então, ó, assim como eu falei para vocês que eu trouxe alguns versículos para comentar aqui, para falar sobre esse assunto, eu vou falar aqui, vou puxar aqui para vocês, tá? Eu vou até dar uma lida aqui para vocês. Palavra do tolo provocam brigas e a sua conversa atrai açoites. Então, seja, faz coisas ruins, tá? Então, não seja essa pessoa tola. Então, essa é a palavra que eu tenho para passar para vocês hoje. Olha, também separei esse outro versículo aqui, ó. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então, gente, não caia nessa armadilha. Não caiam nos lábios, não caiam nas palavras que essa pessoa tola irá te dizer, porque muitas das vezes estão falando ali e vai achar que você vai cair. Acontece muito isso comigo, entendeu? Então, teve vezes que de pessoas que eu gostava, sabe? Aí a outra vinha falar da pessoa que eu gostava e eu acabava caindo. Não caia no lábio dessas pessoas. Não caia no lábio dos tolos. Se a pessoa vier falar isso pra você, fala isso que eu te falei. Pô, tomara que essa pessoa consiga. Em nome de Jesus, Deus já abençoou a vida dela. Deus já proveu tudo isso na vida dela. Deus já fez aquilo e vai continuar fazendo na vida dessa pessoa. E se afasta. Fica em silêncio. A pessoa, você vai ver que a pessoa, você vai cortar a pessoa na hora, ela vai ficar sem assunto. Ela vai ficar procurando assunto. É muito real isso, gente, né? E eu vou até ver aqui, ó, separei outra palavra para vocês também. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, gente, isso aqui por si só já fala o que eu falei aqui no vídeo todo, né? Então segura essa língua. Você varão, você varoa, segura essa língua, cara. Para com isso. Isso você vai ver que vai agregar muito na vida das pessoas, sabe? Vai ajudar muitas pessoas. Em vez de você tirar a vida das pessoas, sabe? Essas palavras que você utiliza, falando pelas costas, por trás da pessoa, você não tem nem coragem de falar na frente, sabe? Então, ao invés de você fazer isso, porque muitas dessas palavras do tolo acabam destruindo, tendo contenda, tendo discórdia por conta dessas palavras. Então, cara, para com isso, por favor. Eu te imploro. É o que Deus quer para sua vida. Por favor, cara, para. Não fala. Não fala quando a pessoa não estiver presente. Fala, vai lá. Fala quando a pessoa estiver presente. Vai. Vai lá e fala. Vamos ver se você tem esse culhão mesmo. Se você tem essa coragem de falar mesmo. Entendeu? Não tem. Não tem, cara. Então para de falar. Se você tem, beleza. Parabéns. Mas isso é problema da pessoa. Entendeu? Vai lá e fala para ela. Agregar ou não na vida dela, enfim, ela que sabe. Entendeu? Mas ó, para de causar discórdia na vida das pessoas. Gente, para vocês terem noção, as palavras que a gente fala, tudo acontece, gente. Tudo acontece. Deus sabe como Deus, a gente é imagem e semelhança do Senhor. Deus criou o mundo. Haja luz. Ele falou assim, haja luz. E o mundo, sabe, criou tudo. Deus criou tudo que existe isso daqui, cara. Então, se a gente é imagem e semelhança dele, automaticamente a palavra que a gente for dizer, tudo que a gente for falar,
Tudo que você for profetizar para a vida das pessoas vai acontecer. Tudo que você for profetizar para a sua vida vai acontecer, né? Lógico que a gente sempre está em oração para repreender todo o mal das pessoas. Tem pessoas que têm um coração ruim, sujo. Pessoas de inveja. Eu não acreditava em inveja, e a inveja existe também. Tá? Então, gente, esse é o conselho que eu tenho para dar para a vida de vocês. Eu sou um mensageiro de Deus para a vida de vocês. Estou aqui em Cristo Jesus para dizer para vocês que eu amo todos vocês. Eu queria fazer um convite para vocês. Se você se identificou com essa palavra, eu acredito, tá? Que você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa fora da curva. Você é uma pessoa que acredita em Deus. Uma pessoa que tem fé. Uma pessoa de boa índole, né? Então, eu queria fazer esse convite para você. Se inscreva no meu canal. Compartilha, comenta. E clica no botão de joinha, de gostei, tá? Que isso já vai ajudar bastante a chegar em outras pessoas que precisam dessa palavra, tá? Compartilhe, comentem. E me falem o que vocês acham dessa palavra.